A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, jovem, adolescente. Estamos neste domingo dando início a mais um culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Um culto que Deus tem uma palavra ao teu coração. Peço a você que compartilhe este link, compartilhe esta live, compartilhe no Facebook, YouTube, para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra do Senhor, pela ministração dos louvores. Deus tem uma palavra ao teu coração, fique conosco. Curte, comenta, coloque aqui embaixo nos comentários o seu pedido de oração, que no final do culto estaremos orando e Deus entrará com a providência, com o milagre na tua vida, da tua família e dos teus amigos. Peço a você que curve a tua cabeça, vamos orar ao Senhor. Deus Pai, Deus maravilhoso, mais uma vez, Senhor, adentramos na tua presença, Pai. Pedimos, Senhor, da tua graça e da tua unção. Ó Deus, visita, Senhor, este lar. Entra, Pai, através do teu Espírito Santo com a cura, com o renovo, com a restauração, dando ânimo, Senhor, dando força, Pai. É bem verdade que estamos enfrentando dias difíceis, dias incertos, ó Pai. Nós não sabemos o que vai ser daqui a pouco da nação, no dia de amanhã nós não sabemos, mas o Senhor sabe, pois Tu és um Deus onipresente, um Deus onisciente, um Deus que tudo sabe, que tudo conhece, um Deus que tudo faz. Deus, o controle do mundo, Senhor, está em Tuas mãos, o controle dessa nação está em Tuas mãos, nada foge do Teu controle, Pai. Pedimos, Senhor, da Tua graça, da Tua unção sobre a vida dos Teus filhos, a cada um, Senhor, que vai fazer o uso deste microfone, que seja um instrumento, Pai, usado em Tuas mãos, para levar uma palavra, Senhor, de conforto, de ânimo, Senhor, ao coração dessa pessoa que está assistindo neste momento, Pai. Deus, entra, Senhor, com Teu Espírito Santo nos lares, restaurando, libertando, transformando, curando, batizando com Teu Espírito Santo, Pai, pois para nós existe barreira, mas para Ti não há limite, Senhor. Tu és um Deus que está aqui conosco nesta igreja, e Tu és um Deus que está, Senhor, na casa desta pessoa neste momento, Pai. Deus, manifesta do Teu poder, manifesta da Tua graça, Pai, e derrama da Tua unção sobre as nossas vidas, Senhor. É o que eu Te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu vou cantar um hino que traz por título Aquieta Minha Alma. Neste momento difícil que nós estamos vivendo, existem horas que nós passamos por dificuldades e nosso coração ele fica um tanto como sofrendo por dentro. Mas o Senhor, Ele tem uma palavra para mim e para você aqui essa noite. Aquieta, aquieta, confia nele, porque Ele ainda está no controle de todas as coisas, aleluia. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em Ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz.
chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Oh, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti, mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus queridos irmãos, é com grande alegria que estamos aqui mais uma vez, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma leitura bíblica que se encontra em Salmos, capítulo 46.
Meus irmãos, antes da leitura, temos aqui alguns pedidos de orações, em nome de Osni Falcão por saúde, o Fernando Lara, a irmã Célia e o seu esposo, o irmão Antônio, que também está se recuperando da Covid-19, estão carentes, irmãos, das nossas orações. Chegou até aqui, agora também, o pedido de oração em nome da irmã Roseli, do Vinícius, que também estão com sintomas do Covid-19. Provavelmente seu marido provavelmente vai acabar também pegando, né? Então vamos estar orando por eles, para que Deus possa dar graça, dar saúde e entrar com cura, né, meus irmãos? Porque tantas pessoas necessitadas, precisando de uma oração, precisando de uma bênção sobre sua saúde. Então, Salmos 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalam pela braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus hoje ajudará a romper do amanhã. As nações se embravecem, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos, estamos passando por um momento delicado. Tantas pessoas sofrendo, quantas pessoas perdendo sua vida, perdendo seus entes queridos. Mas Deus sabe de tudo. Só Deus para nos dar graça. Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar, que eu tenho certeza que Deus vai cuidar e livrar as nossas vidas. Pai querido, Pai maravilhoso, graças a Ti, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pai, graças te damos, Pai, por mais esse dia. Pai, eu venho a Ti, Santo Deus, pedir misericórdia por nossas vidas. Senhor, venha abençoar, Senhor, a vida do irmão Osni Falcão, o Fernando, Pai, a sua mãe, a irmã Célia, o seu pai, irmão Antônio, a irmã Roseli, Senhor, o Vinícius, Pai amado. Oh Deus, venha dar graça, venha encher, Senhor, a sua vida de bênção, venha dar cura, Pai. Pai, peço a Ti também, Senhor, para os Seus filhos que se encontram nos hospitais, nas UTIs, Pai, precisando de um socorro. Oh Santo Deus, estenda as Suas mãos poderosas sobre cada um, Pai, sobre os médicos. Pai, venha sarar essa nação, venha cuidar, Santo Deus, de cada um dos Seus filhos. Dê sabedoria, Santo Deus, para os nossos governantes. Pai, peço a Ti, Senhor, e em nome de Jesus eu Te agradeço. Amém. Graças a Deus. Irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Nós estamos sim felizes com o Senhor, estamos sim contentes com o amado Deus, porque nós temos, mesmo em meio a tantas crises, motivos de sobra para agradecer ao Senhor. Irmãos, neste momento, eu quero vos chamar a sua atenção. Eu quero chamar a sua atenção, meu irmão de Vila Krasinski, irmãos que estão neste momento também assistindo conosco, que com certeza também são pastoreados por um pastor, também têm a oportunidade de, abaixo do Senhor Deus, ter aqui na terra um pastor, sim, para estar direcionando, te auxiliando nesse momento tão difícil. Eu quero deixar um texto para nossa meditação nesse momento, e logo após esse texto eu quero orar contigo. Eu quero abençoar uma vez mais a vida de todos os pastores desse Brasil, de todos esses pastores de Curitiba, do Paraná e, por que não dizer, do nosso mundo por inteiro. Mas em especial, o nosso pastor
irmão Natanael Silva e a irmã Adriana, aqui de Vila Krasinski. Preste atenção, por favor, nesse texto. Diz assim: ore pelo seu pastor. Seu pastor nunca pastoreou em um período de pandemia. Não há um manual como dirigir uma igreja nesse tempo tão difícil. Se ele abrir a porta do templo, dirão que ele é irresponsável. Se ele fechá-las, dirão que está faltando fé. Se ele não abrir as mãos, abrir e apertar as mãos de alguém, dirão que ele tem pouca fé. Queridos, vamos continuar a leitura. Se ele não apertar a mão de alguém, dirão que ele não tem fé. Se ele apertar as mãos, dirão que ele é inconsequente e imprudente. Hoje em dia, seu pastor terá que tomar decisões para proteger a congregação, considerando principalmente sua saúde espiritual e de sua família. Ele pensará em formular estratégias que lhe permitam levar efetivamente a mensagem do Evangelho e vigiar a sua alma. Todo verdadeiro pastor, ele ama o seu rebanho. Aleluia. O rebanho que Deus colocou sobre os seus cuidados, e fará o possível para que a sua obra continue dando andamento na terra. Lembre disso, meu irmão. Não há ninguém que queira o melhor para a congregação do que o próprio pastor. Ore por sua congregação, ore pelo seu pastor, abençoe o seu ministério, abençoe aqueles que neste momento estão cerceados do direito até mesmo de te dar um abraço, do direito até mesmo de dizer: meu filho querido, eu estou contigo nesse momento difícil. Eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração, irmão que está em casa, e ao coração dos pastores que estão neste momento. Muitos não têm uma câmera como Vila Krasinski tem, de alta resolução. Outros não têm esse meio tão importante de poder levar a palavra, e estão neste momento angustiados, dizendo: Deus, o meu membro precisa de uma palavra. O meu membro precisa, Senhor, saber que eu estou com ele. E nós estamos em Vila Krasinski neste momento dizendo assim: pastor Natanael Silva, irmã Adriana, nós somos gratos a Deus. Nós somos gratos a Deus pelas vossas vidas, que não tem nos deixado órfão, que não tem nos deixado um minuto sem uma palavra, sem um conselho, sem dizer assim: irmão Luiz, eu estou contigo, irmão Guilherme, eu estou contigo, irmã Mariazinha que está na casa neste momento, tem uma palavra pastoral dizendo: estou contigo, minha filha. Alabassura, calabassura, andarabás. É verdade que nós estamos gravando esse culto, mas é verdade que a presença de Deus, ela é notória nesse lugar. É verdade que eu sinto uma comunhão para poder liberar neste momento uma palavra de dizer: filho, agradeça a Deus que você está sendo pastoreado. Se você puder nesse momento, fique de pé aí na tua casa, onde você estiver. Tem coisas que nós sentimos que é espiritual. Tem coisas que nós sentimos que é o próprio Deus dizendo: filho, não para, não desanime, não se prostres à adversidade, porque eu tenho dado pastores nessa terra, eu tenho dado homens e mulheres que se dispõem, passam risco, dificuldades, como nós temos aqui em Vila Krasinski, para abençoar a tua vida nessa noite e para dizer que tu não está só. Vamos liberar uma palavra de oração nesse momento. Eu quero pedir a você que está aí na tua casa, nesse momento não ore por ti, por favor. Nesse momento não ore pelo teu filho, por favor. Nesse momento não ore pela sua filha, por favor. Nesse momento lembre do nosso pastor Wagner, dos Santos Gabi, que nessa semana aprove ao Senhor recolher a irmã Maria Gabi. Ore pela família do nosso pastor presidente, que Deus deu pastores para nós nessa terra.
Deus deu pastores para nos pastorear nessa terra. Comigo nesse momento, libere uma palavra de gratidão a Deus. Senhor, eu sou grato a Ti, Senhor. Senhor, eu sou grato a Ti nesta oportunidade. Senhor, o meu coração ele treme, minha alma geme, minhas pernas estão bambas, porque eu consigo sentir a Tua presença mesmo nesses dias de adversidade. Eu sei que é o Senhor que está falando conosco, eu sei que é o Senhor que está conosco, eu sei que o Senhor está cuidando de nós. Pai, eu apresento essa gama de pastores maravilhosos que nós temos. Nós podemos falar com orgulho espiritual para dizer: obrigado, pastor, obrigado, pastora, obrigado tantos quantos que estão até mesmo entregando a vida, mas eles estão dizendo: eu creio em quem me formou, quem me chamou, quem me enviou, e vale a pena. Senhor, agora que há minutos nós vamos ouvir a revelação da Tua palavra, a qual o nosso próprio pastor Natanael estará aqui, Senhor, em minutos, nos honrando, nos abençoando, liberando do céu uma palavra extraordinária, uma palavra cristocêntrica. Senhor, fala conosco, e eu agradeço, Senhor, por essa família de pastores que nós temos em Vila Krasinski. Eu agradeço pela vida do presbítero irmão Messias também e sua esposa, presbítero irmão Osiel também e sua esposa, Oséias e sua esposa. Pai, continua conosco nessa noite, continua brilhantando nós nessa noite com Teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Glória a Deus, glória seja dado ao nome do Senhor, glória seja dada ao nome do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo de número 1 até o versículo de número 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo de número 10. Eu quero que esta palavra encontre guarida no seu coração, especialmente nesse tempo, que é um tempo profético, um tempo de Deus para a sua vida. Antes de iniciarmos essa leitura bíblica, eu quero agradecer ao Senhor pela vida do presbítero Luiz Moraes, que representa aqui os obreiros desta igreja, por esse singelo ato tão especial que fala ao nosso coração. Glórias a Deus por esse sentimento de gratidão, glórias a Deus por essas palavras de apoio. Recebo todas as orações como uma expressão de carinho ao nosso ministério, à minha vida, à vida da minha esposa e à vida da equipe pastoral desta igreja, presbítero Oséias Vieira e irmã Macla, presbítero Rubens Messias e irmã Silvia. Quero honrar e glorificar a Deus pelos obreiros dessa congregação que verdadeiramente tem feito a diferença em servir ao Senhor, mesmo nesse tempo de crise, nesse tempo de dificuldade. Glórias a Deus. Você que localizou esse texto bíblico, eu quero que você abra a sua Bíblia e leia comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quartenos de soldados, para que guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite, estava Pedro dormindo. Observe, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa
e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. A qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Eu vou aproveitar e ler no versículo 11. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Amém? Glórias a Deus pela sua vida. Eu quero que você dobre a tua atenção para aquilo que o Senhor tem compartilhado no meu coração, e com muita responsabilidade eu quero trazer essa palavra ao seu coração. O contexto histórico dessa narrativa bíblica é um contexto de crise para a igreja em diversos aspectos. O primeiro aspecto de crise que a igreja vivenciava nesse tempo era um contexto de crise econômica. Houve uma profecia, houve uma mensagem da parte do Senhor que os dias em Jerusalém seriam dias difíceis. Os dias seriam dias de fome, os dias seriam de escassez, haveria de acontecer uma crise econômica sem precedentes naquele tempo. Diante desta crise que a nação, o povo de Jerusalém enfrentava, afetava por consequência a igreja. A igreja está no mundo e consequentemente, diante de qualquer crise, a igreja também passa por esta realidade. A igreja primitiva estava passando exatamente esse contexto de crise econômica, uma crise econômica sem precedentes. Essa crise econômica fez com que a igreja padecesse, que os irmãos de Jerusalém tivessem e fossem alcançados por ofertas de irmãos de todo mundo, para que eles pudessem serem providos nas suas necessidades básicas. Havia uma crise econômica estabelecida, mas este não era o único fator de crise que a igreja primitiva enfrentava neste tempo. Havia também a pior crise de perseguição contra a igreja neste tempo. A nação de Israel, de maneira organizada, politicamente organizada, estava contra a igreja. A igreja enfrentava uma perseguição terrível. O Herodes, o Agripa I, estava no poder, e isso significava que a igreja estava sofrendo uma crise de perseguição terrível. Esse governo, o governo de Herodes, era marcado pelo seu interesse, pelo seu próprio interesse, em detrimento do bem-estar do povo. Esse governo era um governo marcado pela representação da inversão de valores. As coisas valiam mais do que as pessoas. E diante de todo esse contexto de política organizada contra a igreja, havia uma oposição declarada à obra de Deus através da igreja. Herodes era um opositor contumaz da igreja. Ele não queria o sucesso da igreja, ele não queria o avanço da igreja, ele não queria o crescimento da igreja, e ele fez de tudo para acabar com este projeto chamado igreja. Ele fez de tudo para se opor à obra de Deus, que é a igreja, e ele utilizou invariavelmente de muitos expedientes. O primeiro expediente foi o expediente de maus tratos. O texto diz que ele maltratou, ele ridicularizou, ele rebaixou, ele tratou com desrespeito, ele feriu a dignidade, ele agiu com violência de todas as áreas contra a igreja de Cristo. O texto diz muito claramente que ele também queria destruir a liderança da igreja. Ele matou a espada Tiago, ele matou a espada um dos grandes líderes da igreja da época, porque ele queria destruir. O intento de Herodes era destruir a liderança da igreja.
igreja, e é por esta razão que ele também prende quem? Prende Pedro, um dos colunas da igreja. Ele está nesse momento querendo encaminhar uma mensagem para a igreja. Nós iremos imobilizar o crescimento da igreja, nós não queremos o avanço da igreja, mas eu quero glorificar a Deus, porque ainda que se levante Herodes, ainda que toda a política de governo institucionalizada seja contra a igreja do Senhor não parou, e a igreja do Senhor não parará. O avanço da igreja, o crescimento da igreja, e eu quero dizer mais, a verdade histórica demonstra que quanto mais a igreja é perseguida, quanto mais a igreja é afligida, quanto mais a igreja passa por provações, mais a igreja se fortalece, mais a igreja cresce, mais a igreja se multiplica. Meu irmão e minha irmã, você pode estar vivenciando tamanha oposição à sua fé, tamanha oposição àquilo que você crê na palavra, no evangelho. Você está sendo intentado, você está sendo bombardeado por oposições à sua esperança em Cristo, mas exatamente nesta crise, exatamente nesta dificuldade, exatamente nesse problema, exatamente nesta aflição, que você vai crescer, que você vai se fortalecer, que haverá multiplicação de Deus para a sua vida. Eu venho aqui esta noite para profetizar para a sua vida, independentemente das crises que nós estamos enfrentando, independente das dificuldades, você não vai morrer, você não vai parar, você está debaixo do cuidado do Senhor e a igreja de Cristo. Nada pode parar a obra de Deus através da igreja. Ainda que nós estamos vivendo hoje um decreto humano, municipal, estadual, de lockdown, eu venho dizer para você, meu irmão, que há um decreto dos céus sobre a igreja. Os céus estão abertos sobre a tua vida. Pedro estava preso, o texto diz claramente, numa prisão. E a data da sua morte, a sentença da sua morte já tinha sido emanada pelo rei Herodes. No dia seguinte ele iria morrer, cercado por 16 soldados, amarrado pés e mãos. Estava naquela prisão que era um lugar mórbido, um lugar escuro, um lugar frio, um lugar sem luz. Prisões que falam das nossas limitações, da nossa sensação de inutilidade, da nossa privação de liberdade. O nosso direito de ir e vir está sendo cerceado por prisões, por proibições. Prisões nos remetem exatamente à solidão, à ausência de relacionamentos. É esse distanciamento que temos das nossas referências, das nossas amizades, das nossas famílias. Isso é prisão, prisões. E Pedro estava na prisão, e prisão nos remete a essa consequência de perseguição, de acusação. Preso estava Pedro. Mas o texto diz que enquanto Pedro estava na prisão, a igreja fazia contínua oração por ele. De repente, houve uma luz naquela prisão, resplandeceu uma luz. O anjo do Senhor apareceu naquela prisão. Naquela escuridão houve luz. No fundo do túnel houve luz. Naquela crise sem precedentes para a igreja houve luz. Naquela terrível prisão houve luz.
o anjo do Senhor apareceu e tocou em Pedro. O anjo despertou a Pedro, porque mesmo naquela prisão, mesmo diante daquela expectativa de morte, Pedro, diante de tudo que lhe aconteceu, ele estava dormindo porque estava cansado, dormindo porque teve um dia cheio de lutas e adversidades. Ele estava dormindo, ele já não sentia mais, ele já não ouvia mais, porque quem está dormindo não consegue ouvir mais, não consegue sentir mais. Ele está dormindo porque estava muito cansado de tudo aquilo que estava acontecendo. Ele estava cansado daquela prisão, mesmo diante daquela prisão, ele dormiu. Isso significa que ele já não tinha mais expectativa para aquilo que iria lhe acontecer, e ele deixou-se descansar diante do Senhor. Quando diante de lutas, quando diante de previsões, eu quero lhe recomendar a atitude de Pedro. Tem coisas e tem situações que nós não temos o que fazer, não há mais o que fazer, não há mais o que realizar, não há mais o que agir, não tem o que fazer. Você está numa prisão, você está diante de uma situação, diante de uma circunstância que não há reações humanas que vai produzir diferença, e você precisa dormir, você precisa descansar. E meu irmão e minha irmã, eu e você, como cristãos, como filhos de Deus, como servos de Deus, como igreja de Cristo, nós temos essa prerrogativa no meio da adversidade, no meio da luta, no meio da prisão. Exatamente num contexto de prisão, você pode descansar no teu Senhor, você pode descansar, você pode confiar. Existe um lugar de descanso, é diante do Senhor, é diante dele, você pode descansar. Mas houve um momento que o anjo apareceu, e o anjo determina um novo tempo. O anjo lhe desperta e diz a ele: levanta-te, e levanta-te depressa. Eis o tempo que você precisa mudar de posição. Você precisa se posicionar em Deus, debaixo da ordem que o Senhor lhe dá. Levanta-te. É tempo de você mudar de posição, porque houve luz. Há uma ordem dos céus para você. Chega de prostração, chega de estar parado, imobilizado. Levanta-te. E o texto diz que ele se levanta, e à medida que ele se posiciona, as cadeias que lhe prendiam caem, se abrem, e ele começa a andar. E à medida que ele começa a seguir o anjo, nós identificamos que o milagre começa a acontecer. Porque quando você caminha em obediência, milagres serão partes da tua vida. Quando você caminha em obediência, etapas de sucesso irão acontecer na sua trajetória. Quando você caminha debaixo da direção que Deus lhe proporciona, você está no melhor lugar da terra, você está no centro da vontade de Deus, e neste lugar você é imbatível. Ninguém poderá lhe resistir, ninguém poderá lhe prender, ninguém poderá lhe suster, porque você está na direção da ordem do Senhor. E quando você está no caminho da obediência, milagres são partes da tua vida. Eu aprendo, quando leio esse texto bíblico, que as portas se abriram exatamente como produto, como resultado do grande livramento que o Senhor estava proporcionando para Pedro e a sua igreja. Portas abertas. Esta é a palavra que o Senhor está determinando para eu, para mim, para a sua igreja, para a sua vida. Tempo de portas abertas. Portas abertas
que significam oportunidades. Portas abertas, que significam novos horizontes. Portas abertas, que significam saídas, caminhos, novos lugares. Portas que são abertas pelo próprio Deus. É Deus que tem o poder de abrir portas. O texto diz que ela não se abriu, produto e resultado de mecanismos humanos. Ela se abriu por si mesma. Foi o próprio Deus quem abriu essa porta. Foi o próprio Deus que abriu as portas daquelas prisões de Pedro. Portas abertas, sinal do livramento e da liberdade proporcionada pelo próprio Deus. Portas abertas que trazem novas oportunidades, novos amanhãs, novos recomeços. Eu vim aqui profetizar esta palavra para a tua vida e para a tua família. É tempo de portas abertas. Há novos caminhos sendo abertos pelo próprio Deus na tua história. Há novos amanhãs, há novos recomeços. A tua história não acaba nesse quarto escuro, neste túnel escuro da tua vida. Há novos amanhãs de Deus, há novos recomeços de Deus. Há portas sendo abertas pelo próprio Deus. Portas abertas, que significa e nos remetem à esperança. Porque toda expectativa de morte é transformada em vida. Quando as portas se abrem, significa que a mão de Herodes já não tem mais poder sobre a tua vida. E eu venho profetizar para a tua história: a mão de Herodes não vai prevalecer contra a tua vida. A mão de Herodes não vai prevalecer contra a tua família. A mão de Herodes não tem poder sobre você. Portas abertas significa que ele vai frustrar as intenções do inimigo. Nenhuma ferramenta preparada contra a tua vida vai prevalecer. Nenhuma palavra que se levantou contra ti em juízo vai prevalecer. O Senhor vai frustrar a expectativa daqueles que querem a sua morte. Porque as portas abertas significam que as expectativas de morte são transformadas em vida. Sem qualquer silogismo de pregador, eu quero profetizar para a tua vida: todo contexto de morte é transformado em contexto de vida. Tudo aquilo que era para a morte será para a vida, diz o Senhor. Aquilo que te fez chorar vai fazer você sorrir. Aquilo que era símbolo de desgraça será símbolo da tua maior vitória. Portas abertas. Na vida de Pedro, da igreja primitiva nesse tempo, ela é resultado direto da oração. Ela é produto de oração. Aquela porta só se abriu porque tinha uma igreja em oração. E a teologia da oração me ensina que esta igreja tinha consciência e experiência no poder da oração. É por isso que ela estava orando enquanto Pedro estava na prisão. E ainda que Pedro não tivesse conhecimento, a igreja estava orando. Ele estava sendo impactado pelo sobrenatural de Deus por causa da oração da igreja. A oração que é a chave, a arma mais poderosa que Deus equipou a sua igreja. Teologicamente, a oração é um caminho, é uma via de mão dupla, onde você pede e recebe, onde você fala e o Senhor responde. A oração é um diálogo, é um canal de comunicação aberto com o trono da graça, é um meio de acesso a Ele.
É através da oração que você tem intimidade com o Pai. É através da oração que você fala com Ele. Teologicamente, precisamos voltar a acreditar no poder da oração. Que esta mensagem sirva para reflexão e você volte a acreditar no poder da oração. As portas abertas é resultado direto da oração da igreja. A oração que faz a estéril ser mãe de filhos. A oração que move a mão de Deus. A oração que liberta os cativos. A oração que cura os enfermos. A oração que faz o impossível se tornar possível. A oração que transforma aquela prisão num palco de milagres. Toda vez que nós oramos, o nosso mundo é abalado. Todas as vezes que nós oramos, os céus se movem, as estações mudam. Há um ciclo de transformação acontecendo quando nós oramos. As circunstâncias começam a mudar. O nosso coração, ele é inflamado pela esperança quando a gente ora. A oração remove a angústia da nossa alma. Houve uma mulher na Bíblia que estava com a sua alma angustiada, mas ela resolveu subir para o templo. Ela resolveu orar. E a Bíblia diz que ela, quando estava no templo, já não havia mais palavras na sua boca, já não havia mais como falar com Deus. Ela simplesmente chorava. Ela chorava abundantemente diante do Senhor, porque não havia mais palavras. Exatamente nesse momento que alguém que observa aquela cena começa a dizer: ela está embriagada, ela está tomada de embriaguez, porque ele não tinha discernimento que ela estava no altar da oração. E há momentos que nós estamos no altar da oração, que as palavras não vêm à nossa mente, as palavras não vêm ao nosso coração, mas é aí mesmo, neste lugar, que Deus quer você. É exatamente neste lugar que Deus quer a sua igreja, no altar da oração. Em lágrimas. Porque tem horas que você não precisa dizer palavras. Tem horas que você não precisa dizer para Deus o que você precisa. As tuas lágrimas vão fazer e vão falar alto daquilo que é o objetivo do teu coração em oração. A palavra do Senhor diz que diante daquele ato, ela diz: eu não estou embriagada, eu estou orando para que o Senhor toque no meu ventre e eu seja mãe. A oração tem o poder de abalar o nosso mundo, de mudar o nosso destino. A oração tem o poder de mudar as circunstâncias da história. A oração, ela muda o contexto de esterilidade e traz um contexto de frutificação. A palavra do Senhor diz que no tempo determinado houve uma resposta da parte do Senhor para Ana. E o texto diz que ali mesmo no templo, o seu semblante já não era mais o mesmo. Porque a oração, Samuel, remove a angústia da alma. A oração acalma a alma aflita. Nós somos inflamados de esperança quando nós oramos.
nós somos inflamados pela mudança que será gerada pelo sobrenatural quando nós oramos. É por isso que a nossa alma se acalma. E eu quero dizer para você que quem tem oração tem vitória para contar. Quem tem um altar de oração tem testemunho de vitória para dar. Quem ora tem testemunho para contar. E é por isso que tempos depois, Ana volta para o templo e diz: por este menino orava eu. O altar de oração gerando milagres, o altar de oração gerando inatingível, o altar de oração fazendo o sobrenatural acontecer, o altar da oração que abala a nossa prisão e abre as portas da prisão. Pedro saiu da prisão, e o primeiro lugar que ele vai é a igreja. Ele não vai para a sua casa, ele não vai para a casa de outro discípulo, de outro apóstolo, ele vai para o lugar que ele sabia que era o lugar de oração da igreja, era na casa da irmã Maria, e a palavra do Senhor diz que ele vai até a casa da irmã Maria com um único propósito. O texto diz que ele não ficou naquela casa por alguns instantes, ele simplesmente chega na porta da casa e diz: eu estou livre, eu estou liberto, eu estou livre. Ele era a resposta viva da oração da igreja, as portas abertas como resultado direto da oração. E eu quero orar, e esta palavra ela tem o endereço certo para a tua vida e para a sua casa, exatamente nesse momento em que nós estamos vivendo um lockdown, momento de prisões, de distanciamento, de solidão, de certa forma até mesmo de perseguição contra aquilo que a igreja reunida presencialmente como comunidade. Nós não podemos realizar isso porque há um vírus, há uma pandemia, há um Covid, que é a prisão deste tempo. Mas o Senhor está dizendo: por mim mesmo, pela minha mão, no meu tempo, no meu controle, as portas se abrirão e haverá cura e libertação. Nós vamos orar, nós vamos clamar. Esta é a palavra que o Senhor tem para esta igreja. E eu quero desafiar você que faz parte da igreja de Cristo, neste tempo, a nos voltarmos para o altar da oração. Nunca antes na história das nossas vidas houve a necessidade de orarmos mais, de clamarmos a Deus com toda a nossa alma e a intensidade do nosso coração. Nunca antes na história das nossas vidas houve a necessidade de verdadeiramente nos lançarmos ao altar da oração. Há portas fechadas, há prisões de todos os lados, há crises econômicas, psicológicas, espirituais, e nós precisamos orar. Nós precisamos clamar, nós precisamos descer a oração, nós precisamos levantar um altar de oração. E é por isso que eu tenho conclamado você que faz parte desta igreja para um propósito de oração que já faz uma semana que nós estamos realizando. Isso não é brincadeira, é uma recomendação do Senhor para as nossas vidas. Nós precisamos passar por esta crise, nós precisamos passar por esta prisão, nós precisamos passar por essas portas fechadas, debaixo da oração. E é por isso que eu clamo a Deus e clamo a você, ao seu coração, agora a verdadeiramente fazer um propósito de oração, que nós vamos continuar esse propósito de oração ao longo desta semana. Se você ainda não deu o seu nome para o líder, para os assessores do pastor, para a equipe pastoral, no seu horário de oração, nós queremos que você ore pelo menos 15 minutos por dia, no relógio, na campanha de oração, 15 minutos. Se você puder orar mais, ore mais, mas 15 minutos de oração, nós queremos estar de joelhos diante do Senhor. E você vai clamar a Deus por você,
Você vai clamar a Deus por esta igreja, você vai clamar a Deus por esta família, você vai orar aos céus, você vai buscar no Senhor, você vai ver portas abertas. Eu creio em portas abertas, eu profetizo portas abertas para você que ora, para você que busca, para você que intercede. Eu creio em portas abertas, e esta é a palavra profética do Senhor para a sua vida. Se nós orarmos, Deus vai agir. Se nós orarmos, as portas vão se abrir. Se nós orarmos, haverá vitórias extraordinárias. Eu quero que você, em nome de Jesus, se você ainda esta semana não entrou no propósito da oração, não tem problema. Se aliste agora, faça esse propósito com Deus. Nós vamos começar a orar agora. 15 minutos diários. Todos os dias. Você vai clamar, é o propósito de oração, é a campanha de oração que nós estamos fazendo aqui nesta congregação. Você vai orar por você, você vai orar pela sua família, você vai orar pela sua igreja. É no nome de Jesus que nós vamos ter testemunhos de vitória para contar. Você vai viver para ver os milagres. Você vai viver para ver as vitórias do Senhor. Você não vai morrer. Você vai viver. Portas abertas se abrirão, diz o Senhor. Vamos orar? Eu quero convidar aqui o Guilherme, o Luiz, o Samuel Bonetti. Nós vamos começar a clamar a Deus. 5, 10 minutos, cada um intervalo de oração. E eu quero que você na sua casa reúna a sua família agora. É muito sério o que nós estamos vivendo. Este é o momento de verdadeiramente ser igreja. Esse é o momento de orarmos, esse é o momento de clamarmos, esse é o momento de acionarmos esse dispositivo espiritual de acesso ao trono da graça, que é orarmos diante do Senhor. Vamos orar, porque portas se abrirão, milagres acontecerão, novos horizontes se abrirão, novos amanhãs se abrirão, novas histórias se abrirão, novos contextos se abrirão. A sua visão não será mais limitada pela visão da prisão pequena, fraca e obscura. A sua visão verá novos horizontes, porque você estará livre para caminhar. Nada vai te impedir, nada, absolutamente nada vai te prender. As portas estão abertas pela tua oração. Vamos orar. Glória a Deus. Você da sua casa, ore junto conosco. Espírito Santo de Deus, neste momento, neste ambiente, nessa atmosfera onde há habitação do Teu poder, te pedimos, Senhor Deus, vai em direção aos lares, às casas neste momento. Nós cremos, Pai Santíssimo e amado, que rompendo o ambiente, o Senhor tem alcançado vidas, alcançado pessoas, através da Tua palavra, através da pregação genuína. Senhor Deus, ao mover glorioso, ao manifestar da Tua graça, ao manifestar do Teu poder. E nós acreditamos que neste dia há algo acontecendo, aí onde este meu irmão está, aí onde esta minha irmã está, onde este jovem se encontra neste momento. Espírito Santo de Deus, a cidade está vivendo lockdown, mas os céus estão abertos, e nós cremos, Senhor Deus, na intervenção divina, que o Senhor pode alcançar os hospitais nesta noite, o Senhor pode alcançar as casas, os lares, no trabalho. Talvez este meu irmão está aí neste ambiente do trabalho nesta noite. Espírito Santo de Deus, alcança ele. Talvez há uma preocupação no seu coração referente ao trabalho,
trabalho, em perder o trabalho, mas eu profetizo que a porta que o Senhor abriu, homem nenhum pode fechar. Espírito Santo de Deus, quantas pessoas, quantos homens, quantas mulheres preocupadas, Senhor Deus, com a questão financeira, eu te peço, Senhor Jesus, alcança estes queridos irmãos, abrindo portas, suprindo as necessidades, adentra na casa, Senhor Deus, adentra lá naquela área da vida em que esta pessoa precisa de uma intervenção, Senhor Deus, que o mantimento venha à mesa, que a saúde seja restaurada. Quantas vidas, Senhor Deus, nós temos escutado a respeito da restauração da saúde. O Senhor é o mesmo, o Senhor não mudou. Nós cremos que ainda neste dia o Senhor continua operando milagres, continua adentrando com a intervenção da cura. Então eu te peço, Espírito Santo de Deus, cura esta minha irmã, cura este meu irmão. Senhor Deus, entra com a cura neste momento, derrama o bálsamo, derrama o azeite nas feridas. E talvez a ferida é física, a enfermidade é física, mas há uma enfermidade no ambiente da alma, há uma enfermidade no espírito. Eu te peço, Senhor Jesus, derrama do bálsamo sobre a alma deste meu irmão, derrama o bálsamo sobre a alma desta minha irmã, derrama, Senhor Jesus, porque nós estamos aqui não somente orando, mas profetizando pela vida desta pessoa. Espírito Santo de Deus, eu te peço, queridos irmãos, queridas irmãs, que de alguma forma talvez esmoreceram a fé, mas eu te peço, Espírito Santo de Deus, adentra nesta noite com poder e glória, a ponto que dentro de poucos dias nós possamos ouvir a respeito do milagre, a respeito do testemunho que veio da tua parte. Essa é a oração que nós fazemos, Senhor Jesus. Oh, glórias! Aleluia, aleluia. Pai, em gratidão a ti, Senhor, nós temos gratidão na alma, nós temos gratidão, Senhor, por ti. Não é a pandemia, não é o Covid-19, não é as adversidades desse mundo que tem poder para, Senhor amado, nos afastar de ti, nos afastar da tua presença, nos afastar do teu grande amor. Senhor, neste momento nós queremos a ti, Senhor, uma vez mais clamar, Senhor, clamar por misericórdia, clamar, Senhor, pela tua benevolência, porque nós cremos que antes mesmo, Senhor amado, de nós estarmos aqui, o Senhor já estava presente na casa, e a tua presença, ela é real, Senhor. E nós sabemos que quando o Senhor nos une, quando o Senhor nos junta, algo sobrenatural acontece. Pai, começa a tocar agora, Senhor. Começa, Senhor, neste momento, Pai, aonde tem uma mulher, um homem, um jovem, uma criança, um adolescente, com o coração quebrantado na tua presença. Começa neste momento, Senhor amado, toca na cabeça, toca, Senhor, nos sentimentos, toca, Senhor, na saúde, toca, Senhor amado, no celeiro, toca pela tua bondade, porque nós cremos, Senhor, que tu és o Deus do impossível. Aonde as minhas mãos não podem ir, aonde os meus pés não podem tocar, a tua presença adentra, a tua presença transforma, a tua presença, Senhor. Eu acredito, nós acreditamos no teu sobrenatural nesta noite. Haverá testemunhos, haverá culto de ação de graças, haverá milagres da parte tua, Senhor, porque nós estamos aqui com nossos corações dizendo: Senhor, nós aceitamos a tua vontade, Senhor, nós aceitamos o teu querer, Senhor, nós aceitamos, porque tu és o dono
dono da nossa vida, Tu és o dono da nossa existência. É o Senhor quem manda, é o Senhor quem faz, é o Senhor quem dá vida, e até mesmo o Senhor que atira. Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, nessa hora, e Ades e filha Krasinski, juntos no mesmo propósito, dizendo que Satanás perdeu, Satanás nasceu derrotado, e o Senhor é vitorioso em nossas vidas. Querido Deus e eterno Pai, Senhor Deus, nós clamamos, Senhor, intercedemos, Pai amado, pela vida deste irmão e desta irmã que está acompanhando essa transmissão. Senhor, nós cremos nesta palavra que foi ministrada, Senhor Deus, através da vida do nosso pastor. É tempo de portas abertas, é tempo de céus abertos sobre a nossa vida, é tempo de águas novas. Senhor, eu creio no extraordinário, Senhor Deus, que o Senhor está enviando para o teu povo. Senhor, nesta oração eu clamo, Senhor Deus, pela vida deste irmão que está do outro lado desta tela. Senhor, eu ministro sobre a vida dele, sobre a vida dela. Senhor, derrama um bálsamo de saúde, derrama um bálsamo de alegria. Senhor, a tua presença sobre este lugar, sobre esta casa, Senhor Deus, é real. Nós ministramos, Senhor Deus, todo tipo de bênção, Senhor Deus, vindo dos céus para este irmão. Senhor, nós cremos que este tempo vai passar, este tempo vai passar, Urabacala Xandaraia, este tempo vai passar. Alabassura Mandaraia. Senhor, que a tua presença invada este lar. Senhor, que é tempo de buscarmos ao Senhor. Pai amado, derrama um bálsamo, Senhor Deus de glória, sobre a vida deste irmão, que possamos ser impactados pela tua presença, que possamos ser renovados pela tua presença. Senhor, nós cremos, Pai, em tempo novo, nós cremos em tempo de milagre. Senhor, eu não sei qual é a dificuldade que esse irmão, esta irmã está passando, mas o Senhor é um Deus todo poderoso, oh aleluia, que sabe de todas as coisas. Senhor, derrama bênção, derrama saúde, derrama alegria. Urabadacalamandaraya, eu sinto de ministrar a alegria do Senhor sobre este lar. Derrama a alegria do Senhor, não somente felicidade, mas também a alegria do Senhor sobre esta casa. Assim nós oramos, crendo no milagre, em nome do Senhor Jesus. Minha rocha, meu escudo, glória a Deus, em ti vou confiar, não vou me abalar, em teus braços eu me escondo, não há o que temer, pra sempre eu vou crer. Minha rocha, meu escudo, em ti vou confiar, não vou me abalar, em teus braços eu me escondo, não há o que temer, não há o que temer, pra sempre eu vou crer. é tempo de portas abertas, é tempo que os céus estão abertos sobre a tua vida, não há o que temer. Glória a Deus. Não é na minha autoridade pessoal, até porque eu não a tenho, mas é no nome de Jesus que nós declaramos que esta semana que se abre será uma semana de portas abertas. Será uma semana que o impossível vai acontecer. Será uma semana de milagres extraordinários. Será uma semana que você vai caminhar, e à medida que você caminhar, as coisas vão começar a dar certo. À medida que você caminhar, o Senhor vai trazer a provisão.
À medida que você caminhar, haverá sustento, haverá crescimento, haverá vitórias. E todo decreto de morte será cancelado pela mão do Senhor. Todo decreto de frustração, de prostração será anulado, porque há um novo tempo de Deus para a tua vida, para a tua família. Eu declaro que a sua semana será uma semana de alegrias. Haverá motivos para você cantar, haverá motivos para você sorrir, haverá motivos para você verdadeiramente sentir a alegria do Senhor na tua vida e na tua casa. Eu declaro que esta semana será uma semana de possibilidades. Aquilo que te prendia, aquilo que te imobilizava, aquilo que te limitava, já não existe mais, porque o Senhor queimou as cordas que te prendiam, as cadeias se abriram. Eu declaro em nome do Senhor que a sua semana será uma semana de portas abertas, novos recomeços, novos horizontes, novas vitórias, novos amanhãs. Pode voltar a sonhar, pode voltar a acreditar, porque você vai viver para ver coisas grandes do Senhor. E é debaixo dessa autoridade profética que eu quero declarar a bênção apostólica. Estenda a sua mão comigo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a igreja que acredita no poder da oração. Uma extraordinária semana de milagres para a tua vida e para a tua família. Estamos aqui para servirmos a Deus juntos, e nós vamos vencer e triunfar no nome de Jesus, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Glória a Deus.